Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais uma manhã de segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2023. Eu, Marília, Cátia, estamos aqui. E você, do outro lado, nós estamos aqui refletindo sobre o Evangelho de Jesus, sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E desde já agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, aos amigos espirituais, por essa companhia, por estar sempre nos inspirando, nos auxiliando. Já cumprimentando você que esteja no gravado, ou mesmo ao vivo ou no gravado, Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você esteja vendo esse vídeo. O importante é que você está sempre conosco, participando da programação da Web Rádio, nos incentivando a levar essa comunicação, esse aprendizado, essa experiência, esse laboratório de vida, as experiências dos ensinos, dos espíritos para todos nós. Então, fica aí nossos agradecimentos, já cumprimentando Marília aqui do meu lado, em seguida a Cátia, um bom dia, uma boa semana para todos nós. Bom dia, Delcio, bom dia, querida Cátia, seja bem-vinda de novo. Bom dia a todos que estão com a gente nessa manhã de segunda-feira, ou que irá nos assistir posteriormente, que Jesus possa nos fortalecer na nossa caminhada evolutiva, nos nossos direcionamentos, nas nossas escolhas, que possamos ter uma semana de muita paz e de muitas reflexões. Paz e luz a todos. Eu já inicio com o meu bom dia, Delson, bom dia, Marília, bom dia a todos os nossos ouvintes. Nós tenhamos uma excelente semana, que seja bem proveitosa em todos os sentidos. E peço aqui, desculpas pelo afastamento, questões, da vida mesmo normais que a gente tem que seguir, e às vezes os compromissos são bem naqueles dias que a gente já tem outros compromissos que não menos importantes, E, logicamente, a gente troca tudo para ter uma rotina normal, nos ensinamentos de Jesus, poder estudar, poder conversar aqui com os meus amigos Delcio e Marília, ver aqui as mensagens, que tão carinhosas que a gente recebe em todos os programas dos nossos ouvintes, nossos companheiros aqui da Web Rádio. Então, é muito bom, logicamente, que a gente troca tudo para ter a nossa doce e velha rotina, mas nem sempre é possível. Mas hoje estou aqui, firme e forte, e vamos tocando o barco, que tem mais uma semana aí pela frente. Um beijo a todos e tenhamos um bom programa. É isso aí, como diz o título do livro, e a vida continua, Bom, vamos mandar um abraço aqui bem carinhoso para a nossa amiga Albertina Zacarias, está nos cumprimentando os ouvintes. A gente agradece aí pelo carinho, ela que faz parte aqui da programação, Refletindo com Jesus todos os dias aqui, Sempre um amigo refletindo com a gente, um irmão. A nossa querida Vera, Verinha Costa também. Bom dia, paz e luz a todos, ótima semana para todos nós. É isso aí, velho. Vamos lá. E assim nós já vamos iniciar com a nossa leitura inicial aqui da preparação, com a Marília aqui, que é o livro do Pão Nosso. É isso? Livrinho Pão Nosso, de
pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, pelo querido Emmanuel. Em seguida, a Kátia pode fazer a preparação, por favor. E hoje é a mensagem 22, inconstantes, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. É Tiago, capítulo 1, versículo 6. Inegavelmente, existe uma dúvida científica e filosófica no mundo que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta alguma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalhos, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Para que alguém ajuize com acerto, com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e edifique. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para outra parte. Quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem, e é sempre o mesmo Senhor paternal. Através de todos eles, a dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. E essa mensagem, ela nos fala, né, de como nós, seres humanos, somos inconstantes e quanto que a nossa fé ainda é tão pequena, porque às vezes a gente quer as bênçãos, a gente quer esse aval da espiritualidade nos nossos objetivos, mas estamos sempre colocando em dúvida. E às vezes estamos querendo explicações para coisas que às vezes nem sequer nós humanos ainda não temos a condição de compreender. E buscamos o lado científico, que às vezes ainda está engatinhando em determinadas pesquisas, ou algumas até mais já avançadas, mas que tudo a seu tempo. Mas que nós devemos ter essa fé, porque quando a gente tem essa fé e a gente sabe que está fazendo o que é correto, a gente não vacila, a gente não fica como a folha seca, né, levada pelo vento, jogada de um lado para o outro. E às vezes, nós somos imediatistas, na maioria das vezes, nós queremos resultados rápidos. E nós sabemos, principalmente no caso das nossas transformações morais, espirituais e até mesmo as enfermidades, nós sabemos que da mesma forma que elas chegaram, ali muito sutilmente, até ter um diagnóstico,
também vai ser demorado para que ela se retire, porque é uma mudança de dentro para fora, mas nós queremos resultados rápidos. Então, eu particularmente gosto muito de associar tudo isso à natureza, que Deus nos deixou para nos dar um belo exemplo de como nós devemos ser pacientes. E ontem eu ainda estava até lendo alguma coisa que dizia assim, para que aquele que já está colhendo não espezinhar em cima daquele que está plantando, porque aquela semente que está sendo plantada, está sendo lançada à terra, um dia ela produzirá. Então, se hoje nós já estamos com a nossa colheita pronta, é porque um dia nós plantamos. E assim somos todos nós na nossa caminhada evolutiva. Aquele que já conseguiu angariar frutos da sua colheita, louvado seja Deus. Mas aquele que está plantando, louvado seja Deus, ele colherá. Aquela semente que já germinou, que rendamos graças ao Pai. E assim é a grande colheita na nossa caminhada evolutiva. Todos vão colher, independente do tempo, independente da hora, porque nós sabemos que somos individuais e cada um tem o seu processo. Então, que nós possamos refletir, respeitar o tempo dos outros e, acima de tudo, o nosso próprio tempo. Não querer respostas imediatas e nem colheitas imediatas. Ser pacientes. Assim como a lavoura, que recebe o sol e a chuva, o cuidado daquele que a plantou e que está lá, ainda sujeito às ervas daninhas, aos bichinhos, às pragas, que é natural na lavoura, mas que tenha certeza que não importa se iremos colher 100 por 1, ou menos ou mais, mas todos colherão, basta plantar. Muito bem. Kátia? Então vamos diante dessa linda mensagem, muito bem falada pela nossa amiga Marília. Convido a todos, né, nessa sintonia de paz e de amor, de reflexão, a fechar um pouco os olhos. Descansar o coração em Jesus. Subirmos e elevarmos nossos pensamentos e nossas ações a Deus. Vamos nos entregando a Ele de coração aberto. E assim que nós possamos todos a render-lhe graças. E essa gratidão se estenda todo o nosso dia, toda a nossa semana. A todos os irmãos que vêm se chegar a nós, a nossa família, os nossos colegas de trabalho, a todos que a gente tiver que manter contato durante o dia e durante toda a nossa semana. Que essa gratidão seja como uma impregnação em cada célula do nosso corpo, físico, espiritual. E vamos reverberando isso, reverberando com todo amor e carinho. E assim já nos sentimos muito melhores, confiantes, sabedores de que estamos nas mãos do nosso Pai, sendo dirigidos por Ele. E que o nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso governador planetário, aquele que nos mostrou o caminho da verdade e da vida, esteja de mãos dadas conosco, nos elevando nesse caminho, através do amor e da gratidão, até o Pai. Ele que nos deu os ensinamentos por excelência, exemplificou tudo o que poderíamos ter, umas lições completas para que a gente pudesse preencher, que Ele esteja do nosso lado. Que o nosso mentor amigo esteja de mãos dadas conosco do outro lado, e assim, ladeados por Jesus, nosso mentor amigo, sigamos em frente corajosamente, que nada vai nos abalar. Como disse nos Salmos de Davi, o Senhor é o nosso pastor, nada há de nos faltar, nada há de nos atrapalhar, impedir o nosso caminho, quando o nosso objetivo maior é o progresso. Vamos agradecendo por tudo que nós temos, essas ferramentas maravilhosas que Deus colocou na nossa mão.
para que nós pudéssemos sentirmos fortes e felizes e corajosos. E assim vamos rendendo graças pelos nossos amigos, pela nossa família, pelos nossos entes queridos que convivem conosco diariamente. Vamos agradecendo o nosso lar, nosso trabalho material, todos os nossos utensílios de vida, material e espiritual que nós necessitamos para a nossa caminhada. Vamos agradecendo especialmente todo o auxílio espiritual que nós recebemos, principalmente do nosso mentor amado. Vamos agradecer nesse momento que estamos atravessando, esse momento que estamos vivendo agora, nesse exato momento que estamos aqui para refletir com Jesus. Vamos render-lhe graças com oração, que o nosso mestre querido nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai, Senhor, também de todo mal. Porque teu é o reino, todo o poder, a honra e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos cumprimentar também a nossa irmã Célia, né? Célia Zacarias. Excelente dia de semana a todos. Mais uma abençoada e agradecida por mais um estudo. Gratidão a todos. Nós que agradecemos por estar sempre conosco. E vamos lá. Estamos abrindo aqui o Evangelho aleatoriamente. Vamos tirando uma mensagem para que a gente possa refletir um pouco mais antes de entrar no tema do nosso programa de hoje. Mistérios escondidos dos sábios e dos prudentes. Está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então Jesus disse essas palavras: Dou-vos glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por terdes escondido essas coisas aos sábios e aos prudentes, e haverdes revelado aos simples e aos pequenos. Mateus, capítulo 6, ou capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por havê-las escondido aos sábios e aos prudentes, mais aptos, na aparência, a compreendê-las. É que é preciso entender, pelos primeiros, os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se acham superiores a todo mundo. E pelos segundos, os orgulhosos, os envaidecidos com a ciência mundana, que se acham prudentes porque negam, tentando ou tratando Deus de igual para igual, quando não o desaprovam. Na antiguidade, sábio era sinônimo de esperto, e por isso que Deus lhe deixa a busca dos segredos da terra, e revela os do céu aos simples e aos humildes que se inclinam diante dele. Com essa pequena mensagem, né, para a gente refletir, né, e aprendemos a reconhecer também a nossa pequenez, né, diante de tudo que Deus nos criou, de tudo que Deus nos deixou. Há um ditado entre nós que nós dizemos que somos crianças espirituais na condição de evolução. Nós ainda estamos engatinhando, nós ainda estamos buscando, nós ainda estamos refletindo em muitas coisas da vida, não da vida física, mas como pede o Evangelho aqui, refletir sobre a vida espiritual, sobre o nosso comportamento, o que estamos aqui fazendo, o porquê que viemos aqui, as oportunidades que nós temos pela encarnação. Né? Refletir sobre a criação de Deus, o que estamos fazendo dela. Deus nos confiou, Deus nos delegou poderes para que nós também possamos ser co-criadores no universo. Será que nós estamos realmente dentro da nossa pequenez ainda, da nossa fragilidade humana, natural que é? Será que nós estamos respeitando os desígnios de Deus, as leis, os movimentos, as ações? Então é nisso que nós temos que continuar, buscando essa pequenez
porque dessa forma nós vamos compreender essa passagem dos sábios, dos prudentes, dos humildes, né? Que nós jamais possamos esquecer de que Jesus é o nosso modelo e guia e que ele nos ensina a humildade, o perdão. Então, fica aí as nossas reflexões para esse pequeno texto. É claro que o texto é bem mais abrangente. Para darmos início aí, fica aí Marília, Kátia, alguém quiser complementar, e darmos início também ao estudo do Evangelho, né, de hoje, que nós estamos... Cadê o seu texto? Tá. Boa, Kátia ou Marília, fica aí aberto a vocês. Se quiser ler o capítulo 14, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Mas antes, se quiser comentar o texto também, fique à vontade. A única coisa que eu acho que é muito importante a gente lembrar que sermos pequenos não significa que a gente precisa de adotar um estilo de vida com baixa autoestima, se julgando inferior, não é isso. Primeiramente, a gente tem que se ver como igual aos nossos irmãos, né? Porque nem acima de ninguém, nem abaixo de ninguém, na mesma camada, né? Na mesma linha ali de igualdade, né? E a gente, partindo desse raciocínio de que todos somos iguais, então não existe pessoas que podem dizer melhores ou piores que nós, e também nós não podemos nos engrandecer que somos melhores ou piores. Somos iguais, e aí o nosso autocontrole vai ser muito bom, porque a gente começa a criar um grau de humildade, sabendo que nós temos as mesmas necessidades de uns, né, que uns têm, as mesmas vontades que outros têm, temos muitos interesses que vão, assim, de encontro aos nossos irmãos. Cada um quer fazer algum tipo de atividade, mas mostrando que, no fundo, né, o pano de fundo disso são as necessidades que nós temos para a gente atravessar uma trajetória no mundo material. E a gente pode até pensar, puxa, eu não faço isso que essa pessoa faz, eu não sou igual a ela. Assim, já percebendo que já tem um orgulho ali batendo forte, mas você faz outra coisa que pode ser que aquela pessoa já não cometa mais aquele erro que você comete. Então, a gente não pode querer achar que estamos avançando mais que os nossos irmãos, se julgando superiores, porque se as pessoas estão ao nosso lado e nós estamos ao lado delas, é porque Deus permite que a gente aprenda. A gente pensar que está num mundo de provas e expiações, e achar, né, que Deus está colocando a gente desnecessariamente num local para sofrer, longe disso. Deus não faz nada que não seja para o nosso necessário aprendizado. E principalmente esse aprendizado não é só preencher o lado intelectual, a gente não pode esquecer disso. Porque no Espiritismo todos sabem que se estuda muito. Mas esse estudo ele tem que ter um proveito, não só para preencher o intelecto, tentar mostrar um caminho diferente, um caminho que vai nos libertar muitas vezes de alguns princípios materialistas, mas jamais esquecer de que a prática tem que caminhar junto. Então a gente precisa de colocar em prática o que nós aprendemos, senão é lição perdida. Se a Marília quiser complementar alguma coisa, aí eu vou já iniciar o texto. Eu entendi, o microfone estava desligado, mas eu entendi que é para começar. Então, a gente vai tratar o capítulo 14. Esse capítulo é muito bacana. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Eu fui de uma religião que se dizia assim, que o primeiro mandamento com promessa, ou seja, com promessa de exato cumprimento, é esse. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Porque nós temos que realmente, né, se curvar aos nossos antecessores, não importa. Porque eles serviram, nossa mãe serviu de vaso para receber a nossa semente, nós que somos as sementes. E a maioria das mães recebe a gente com todo amor e carinho, com todas as dificuldades que sabe que vão assumir. Primeiro, muitas vezes não tem conhecimento de como nós somos como pessoas, como seremos como pessoas. Em segundo lugar,
como nós vamos ser na questão física, se nós teremos algum defeito, se nós teremos alguma doença para cuidar. As mães nem pensam nisso, as mães pensam só em receber os bebezinhos no colo, vão tratar, vão cuidar como se fosse um bonequinho. É só isso que as mães pensam. A maioria, logicamente tem algumas mães que a gente não pode julgar porque recebem inimigos do passado, são situações diferenciadas, existe mesmo, sim, a gente também precisa de compreender, porque a gente sabe quanto é difícil a gente ter pessoas ao nosso lado que foram nossos inimigos, né, que nos prejudicaram, mas a gente tem que aprender a amar, Deus deu oportunidade, então a gente tem que aproveitar. Mas a forma como se aproveita cabe a cada um, não cabe a nós julgarmos. Mas a maioria das mães recebe os filhos com tanto amor que não pensa em nada. Não pense que vai ficar em noites mal dormidas, não pense que vai ter que trazer o leitinho e a fralda de todos os dias, que vai ter que tirar aquelas horas que ela tinha de lazer para ela, para si própria, para o casal, para o lar, para se doar a um serzinho ali que está necessitando da gente para tudo. Então, eu acredito mesmo que realmente é um mandamento com promessa. Hoje nós vamos estudar o item 5, item 6 e 7, que é o título, né, que está grafado aqui, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. E tendo chegado a casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos tendo vindo, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor, e ele disse, vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis disse, minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21, 31 a 35. E está também em São Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia de outro, de onde é preciso tirar esta consequência rigorosa de que, se certas máximas estão em contradição com um princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal expressadas, mal compreendidas ou não são dele. Continua nesse texto, mas eu vou ler esse trechinho que já dá para a gente iniciar nossos estudos de hoje, que Jesus, nosso mestre divino, ele que pronunciou essas palavras, nos auxilie, né, na melhor compreensão desse texto. Aqui, a gente sabe que teve muitas pessoas que fizeram muitas críticas, até hoje tem muitas críticas em relação a esse texto de Jesus, porque já partiram para o julgamento de que Jesus não era um homem bom como se dizia, porque como ele afastava do seu convívio, como ele desprezava sua mãe e seus irmãos. Mas a gente precisa de analisar sobre todo o contexto da vida inteira de Jesus, não só de um breve momento. E o que Jesus vem nos mostrar nos ensinamentos que ele trazia para nós, que ele deixou aí gravado, que ele deixou demonstrado, qual que era a questão maior que ele veio nos mostrar. Então, nessa lição especificamente, nós podemos já fazer o julgamento, né? Se a gente já sabe partir para isso, nossa, mas Jesus fez isso, né? Não atendeu a mãe dele, Maria. Maria é um espírito de alta envergadura, que a gente sabe, né, no espiritismo, que tem, né, a fraternidade de Maria, tem, né, a questão espiritual, que ela ajuda muito no Vale dos Suicidas. Nossa, então, Jesus, será que ele era tão bom assim quanto dizem? Mas a gente precisa de pensar da seguinte maneira, vamos fazer uma ponte para um outro entendimento. Naquela época,
tirando, né, agora a questão, isolando a mãe Maria, e vamos partir para os irmãos de Jesus, nós sabemos que Jesus, ele não era muito amado pelos seus irmãos, não era muito considerado. Quando eles disseram aqui que ele havia perdido espírito, a gente precisa se a gente começa a estudar mais a fundo, começa a analisar direitinho, a gente sabe que tem questão de tradução nessas escrituras. Porque Jesus falava, né, aquela língua aramaica, e é uma língua de muita dificuldade na compreensão e na tradução, porque uma palavra em aramaico significava muitas coisas por conta da pobreza da língua que era da época. E muito compreensível, é lógico. Então, há traduções que dizem que perder o espírito não significava que Jesus não estava seguindo Deus, estava fazendo coisas contrárias a Deus. Não. Aqui pode ser tido como que Jesus, que eles estavam interpretando Jesus como se fosse um louco ou como se fosse uma pessoa desprezível, né? Uma pessoa que é contrária às leis da época. Quais eram as leis da época? As leis mosaicas. E Jesus realmente contestava essa questão das leis mosaicas. Então, eles tinham Jesus como um louco. Aí a gente começa a pensar da seguinte forma: Jesus tinha aquela missão de amor, de paz, de união, de ensinamentos. E ele era mal compreendido pela sua própria família. E aí, seus irmãos, logicamente, se hoje nós não entendemos a vida de Jesus, muitos não creem na vida de Jesus, ainda se busca provas da existência dele, dos seus ensinamentos, do Calvário e tudo mais. Então, imagina naquela época a compreensão que se poderia ter da figura de Jesus. O medo estava em torno dos irmãos dele, estava envolvendo os irmãos. Aquela questão dele, de Jesus, sempre está confrontando as leis mosaicas em alguns aspectos, né? Principalmente na questão daquelas tradições, aqueles costumes, que Jesus já via de longe, que não levavam até Deus, né? A gente sabe como a questão do lavar as mãos, essas questõezinhas de só menos importância que a gente vê até nos dias de hoje, como a gente vê que ainda não tem entendimento, né, dos ensinamentos de Jesus. Então, Jesus, ele não poderia abrir mão do caminho, da missão que ele tinha, para ele ficar só obedecendo o que os irmãos queriam que ele fizesse. Porque se ele fosse obedecer, o que seria da missão de Jesus? Com certeza seria abortada. A mãe de Jesus, Kardec não quis, a gente precisa de entender que Kardec não minimizou a figura da nossa mãezinha Maria, não minimizou a figura dela, mas mostrou que era o lado de mãe que estava falando mais alto ali. Como eu disse, né, tinha o medo da mãe de ver um filho indo contra as autoridades, ensinando questões contrárias às leis mosaicas, e aí, com toda a questão que estava envolvendo as ameaças veladas ali, que Jesus com certeza já estaria ali recebendo, e a sua família com certeza já estaria sabendo, porque tudo que Jesus pudesse passar naquele momento não ia só afetar ele, como de fato não afetou. Afetou toda a família dele, afetou os seus discípulos, tanto que muitos morreram, foram perseguidos. Então a gente sabe o medo que envolvia toda aquela situação. Mas Jesus não podia abortar sua missão, Jesus não podia virar as costas para o que ele estava predestinado, porque ele veio como espírito encarnar nesse planeta para ensinar outras questões muito mais importantes, porque a missão dele era qual? Era elevar a humanidade a um outro patamar, não deixar do jeito que estava ali. E a gente sabe que toda ideia nova, gente, é muito mal vista, é muito difícil uma ideia nova ser aceita de primeira. O espiritismo é aceito até hoje? Não. A gente vai visitar sites, ver comentários de opositores do espiritismo, somos muito mal vistos. As questões religiosas, elas são muito mal vistas. E os religiosos, em geral, digo, de todas as religiões, são vistos como pessoas fanáticas, como pessoas que é como se fosse um burro que tem aquela venda do lado que segue um caminho e não olha nada do lado. Então, é muito difícil você se dizer religioso também. Outras religiões também, quando iniciaram, sofreram muitas perseguições. A gente sabe, né, daquela situação, né,
aquela incrível noite de São Bartolomeu, quanto sofrimento que houve, quanta mortandade os protestantes sofreram, quantas mortes ali ocorreram. Então, a gente sabe que ideias novas são muito difíceis de serem aceitas. E aí precisa de envolver a todos. E Jesus não se deixou intimidar por isso. Mas não significava que ele não tinha amor pela mãe e pela família. Jesus, como é que ele poderia dizer honrai a sua mãe e seu pai e perguntar depois quem é minha mãe e meus irmãos, desprezando a sua família? Lógico que não. A gente precisa de entender isso. A gente precisa de ter um olhar um pouquinho mais aberto para essas questões. Jesus queria mostrar que a família dele era toda a humanidade. Todos deveriam ter a oportunidade de ter um contato do reino de Deus. Se os irmãos dele, infelizmente, não queriam ouvi-lo, se não queriam, não digo nem de concordar, porque a gente não é obrigado a concordar com ninguém, mas pelo menos apoiá-lo, protegê-lo, o que Jesus poderia fazer? Deixar de lado o que ele estava fazendo naquela importante missão de redenção da humanidade, para ficar fechado na casa dele, seguindo a profissão dele, só sustentando a família dele, e deixar de fazer as coisas que ele julgava importante? A gente sabe que a vida não é assim. Já por questões de situações normais que ocorrem na nossa vida, nós temos que deixar a casa dos nossos pais. Quando nós casamos, quando nós partimos para uma vida independente, né? Muitas vezes a gente precisa de mudar de cidade por conta de emprego, porque a gente quer ter o nosso canto. Então, a gente precisa, uma hora, romper os nossos cordões que nós temos com a nossa família. Cortar o cordão umbilical, que já foi cortado há muito tempo, lógico, desde o nascimento, mas cortar aquele cordão ali sentimental, aquele cordão que nos envolve a todos, né? Aquele cordão ali simbólico. A gente precisa de cortar para a gente seguir a nossa vida. E a nossa vida não pode só depender daquilo que as pessoas nos impõem. A gente precisa de seguir, muitas vezes, a nossa vontade. Tantas vezes a gente não concorda com os nossos pais, com o modo como eles viveram a vida, com o modo como eles reagem às situações, com as religiões que eles frequentam, com a profissão que eles querem. A gente faz tudo diferente. A gente contesta muitas vezes nossos pais em tudo, mas não significa dizer aqui no caso, né, voltando para Jesus, que Jesus desprezava sua mãe e seus irmãos, muito pelo contrário. E Maria, no fundo, ela sabia da missão de Jesus, desde quando ela já estava grávida, desde que ela descobriu que estava ali a esperar um filho. Quando ela teve contato com a prima dela, Isabel, mãe de João Batista, primo, né, de segundo grau de Jesus, quando ela foi contar para a prima Isabel que ela estava grávida, a Isabel ficou tão feliz, ela falou, meu filho pulou de felicidade na minha barriga. Maria, você está recebendo um ser que tem uma missão santa aqui na Terra, porque elas já sabiam dessa missão de Jesus. Tinha aquela questão de que, no fundo, ela sabia qual que era a missão dela como mãe e a missão do filho dela. Mas nós, como seres encarnados, muitas vezes esquecemos das nossas missões e agimos só como seres materiais que somos, pensando só na vida presente, nas dificuldades. A gente, muitas vezes, vamos dizer assim, amarelamos diante das nossas dificuldades materiais. Mas a gente sabe que, no fundo, a gente precisa encarar. Eu, Kátia, tem uma missão. O Delson, ele tem a missão. A Marília tem a missão. Então, cada um segue em conjunto com a família, mas segue atividade em paralelo, porque nós somos seres individuais. Mas não significa que nós não tenhamos o nosso compromisso, que nós já, do outro lado da vida, nós já nos comprometemos, nós já assinamos lá embaixo, é um contrato que eu faço com Deus. A minha vida vai ser assim, e eu sei dos principais pontos que eu vou encarar lá na Terra. Quando chegar o momento, eu vou saber encarar. E chega aqui, a gente fala, meu Deus, eu não quero isso para mim, não. Eu não quero essa doença. Eu não pedi isso para Deus, porque Deus me faz eu sofrer tanto. Por que eu tenho que nascer nesse planeta de provas e de expiações? Eu não sou como essas pessoas que roubam, que matam, que prejudicam as outras. Ué, mas por que você está aqui? Será que é só porque Deus quer te fazer sofrer? Claro que não, claro que não.
Nunca, jamais. A gente nunca deve pensar assim. Porque a gente está aqui para aprender, para ensinar e para conviver uns com os outros, porque é nessa troca de experiências que a gente vai crescer. E a gente precisa de crescer junto. Não basta só o crescimento individual, a gente precisa de crescer juntos. E Jesus, era isso que ele queria, que nós crescêssemos juntos com ele. Ele queria mostrar, através das suas lições, que cabia de nós tirar daqueles ensinamentos tudo que a gente pudesse extrair. Para quê? Para a gente formar a família universal, a família humanitária. Porque qual que é o sentido da vida? Né? Todo mundo fala, meu Deus, qual que é o sentido da vida? Será que existe Deus? Será que existe karma? Será que existe dharma? Será que existe destino? Será que existe algum destino depois que eu morro? Enfim, mas a gente sabe que enquanto, mesmo que, vamos dizer, que não se tenha como acreditar que exista um pós-vida, mas enquanto a gente viver aqui, a gente tem o nosso compromisso com os seres que estão ao nosso lado. Então já é muito fácil de supor que nós estamos ao lado das pessoas que nós estamos convivendo aqui para aprender a amá-las, respeitá-las, tratá-las com dignidade. Por que a gente não quer isso? Então a gente espera isso, que as pessoas ajam assim conosco, então a gente vai fazer assim. Então Jesus, por excelência, ele mostrou para nós que a família dele é a família universal. E não é só a família ali do pai e da mãe. Né? Muitas vezes a gente não concorda. Eu mesmo não sigo a religião dos meus pais. Muitas vezes até eu estou no espiritismo, eu falo. Eu canso de falar, se existir algo melhor que o espiritismo, eu também posso sair. Pode ser que meus irmãos de caminhada do espiritismo não concordem, mas eu vou sair. Ou às vezes, muitas vezes vão compreender, porque muitos eu sei, né, que meus amigos vão pensar, poxa, a Kátia já está numa outra questão, então Deus abençoe, continuamos amigos, vamos trocando figurinhas, porque é esse que deve ser o nosso papel. Se um irmão abandona o espiritismo, se o meu filho sai da minha casa para casar, se uma amiga minha sai do emprego e vai galgar outros melhores, eu posso até ficar triste por saudades, por não tê-la ao meu lado todos os dias, eu posso não ter meu filho ao meu lado todos os dias, eu posso não ver a Marília e o Delcio mais no programa aqui toda semana, mas a gente vai manter o contato porque nós firmamos um vínculo já de amor. Lição aprendida é caminho que segue, a gente vai partir para outras paragens, porque a nossa família é universal, e é isso que Jesus nos ensinou, e é isso que a gente precisa de lutar para vencer o egoísmo que está forte ainda dentro de nós, para que a gente possa abraçar os nossos irmãos de toda e qualquer camada social, de toda e qualquer religião, de toda e qualquer cor, de toda e qualquer situação, enfim, a gente precisa de aprender isso. Quando a gente abrir o nosso coração e compreender isso, com certeza a gente vai compreender Jesus, todas as suas lições, vamos demonstrar o nosso respeito que nós temos a Ele, sermos cada dia mais fiéis, inclusive, a Jesus e a Deus. E aí nós vamos compreender também que essas lições de Kardec, né, a maioria delas, massacrante, nos mostra que tem ali o fundo de verdade, como essas questões ali que envolvem Jesus, e não mostrar, assim, só pessoas frágeis, né, como Maria teve aquele momento de fragilidade, os irmãos de Jesus, porque mostra que nós somos seres frágeis mesmo vivendo aqui, mas mostra também que Jesus foi firme e forte nos seus projetos de vida, assim como nós devemos ser quando nós temos algo de bom que a gente vislumbra pela frente, então a gente não pode, muitas vezes, deixar os nossos projetos para desviar do caminho, mas sim sermos fortes e seguirmos em frente, rumo a Deus, rumo ao que é melhor para nós, que vai nos fazer felizes e engrandecer o nosso espírito. Muito bem, Kátia. Depois dessa maravilhosa explanação da nossa irmã Kátia, né? Acho que muito pouco o que vai ficar para mim, Marília, né, remover aqui, né? Mas nós temos obras maravilhosas que nos esclarecem também a respeito dessa passagem do Evangelho, que, como a Kátia diz, se levada ao pé da letra, nos traz bastante controvérsias, né? Se a gente for levar ao pé da letra. Então, eu gosto muito do livro O Evangelho dos Humildes, do Eliseu Rigonati. Ele trata essas questões com bastante seriedade, muita reflexão.
Então, ele diz assim, porque todo aquele, disse Jesus, porque todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, que estás nos céus, esse é meu irmão, é minha mãe, é minha irmã e minha mãe. Então, o Eliseu ele vem nos dizer aqui, é o que a Kátia já iniciou dizendo, aqui Jesus começa a pregar a fraternidade universal. Nesse texto, Jesus começa a sair da questão da família, do contexto da família do sangue, para a família espiritual. Porque pela família do sangue nós somos resumidos, né? A pouquíssimas pessoas. E ainda mais quando a gente vai olhar aqueles que já desencarnaram, que são os avós, os bisavós, os tataravós, aqueles que fizeram parte da nossa família, que a gente vai olhar dentro de um contexto e vai falar que já saiu, né, do contexto do sangue. Mas na questão... já está querendo me tomar a palavra, cara. Mas isso é bom que a mente já está trabalhando ali. Mas no contexto espiritual, a gente enlaça, nesse contexto que Jesus fala, a gente enlaça muito, abrange muito mais pessoas. E Eliseu diz, a despeito dos laços transitórios do sangue, somos do sangue aqui, ó. Aqui Jesus começa a pregar a família universal, a despeito dos laços transitórios do sangue. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, que é Deus. Não importa a cor, a raça, a religião, aquilo que a Kátia nos colocou aí, o credo político e que cada um pertence. Estas coisas são transitórias e deixam o espírito logo que esse desencarna. A gente precisa entender na questão aqui Jesus nos ensina a perder essa posse do meu. Marília é minha mulher? Não. É minha esposa? Não. Ela está a minha esposa, ela está a minha companheira hoje. Mas ela é um espírito universal. Assim como eu sou, a Kátia é, você que está do outro lado e nos ouvindo, a Célia, a Vera, a Albertina, todos nós somos espíritos universais, somos irmãos dentro dessa família. Nós costumamos fazer o evangelho no lar e tiramos o texto do programa para refletir, para falar sobre isso. E ontem à noite a gente falou exatamente sobre isso. A gente entender que essa família abre um leque aqui, né, universal, um leque de todos. Mas, infelizmente, a gente ainda olha aquela pessoa que a gente distrata, que a gente maltrata, que a gente ignora lá na rua, como sendo algo, né, um desconhecido, irrelevante, um desconhecido. Julgamos até. Essas questões que Jesus traz quando diz quem é minha mãe, quem é minha irmã e quem são meus irmãos. São verdadeiramente aqueles que já entendem, que já buscaram a compreender, que já saíram fora do lar para cumprir essa missão que a Kátia disse. Então, essa questão de sanguínea, a gente vai perder com o desencarne. Mas vamos entrar numa família muito maior, né, nessa família universal. E é por isso que nós estamos, às vezes, somos colocados na família do sangue aqui na casa exatamente para quebrar as arestas, para nos harmonizar, né? Ajustar. É por isso que Deus permite que a gente encarna nessa família. Mas dentro da evolução, e eu vou já passar para a Marília, mas dentro da evolução é tão interessante a gente refletir sobre isso, porque à medida que nós vamos aprendendo, é preciso que se diga que enquanto houver um retardatário dentro dos membros da família, nós não vamos considerar sendo espíritos evoluídos, porque teremos que voltar e ajudar essa pessoa também a encontrar o caminho. Vamos lembrar do livro Nosso Lar, das histórias de Dona Laura, né? Desses acontecimentos em que trabalhou nesse grupo familiar para a elevação. Então, às vezes, nós achamos superiores dentro do nosso próprio grupo de sanguíneo. É porque fulano é melhor que fulano sobressai melhor, nada disso. Ninguém é melhor que ninguém. Mas ainda que tenha aquele que
que tem maior dificuldade em algumas coisas, nós temos que auxiliá-lo, nós temos que ajudar. Porque só seremos reconhecidos espíritos um pouquinho melhores quando todo mundo do grupo já estiver com essa luz. E aí é que é interessante. Porque à medida que todos alcançarem essa evolução, nós vamos deixando de reencarnar nesses grupos, nessa família, e vamos encarnando em outras famílias, que é para também auxiliar outras famílias. Mas isso já precisa ter nobreza de espírito. Que é para auxiliar famílias encontrarem também, até entrar nesse contexto de família universal, onde o espírito ele não faz mais objeção onde ele quer ou não quer encarnar. Ele encarna onde houver necessidade. Aí ele já vem com a missão, porque hoje nossa missão é aprender. O dia que nós tivermos a missão de ensinar, nós já somos um espírito, pelo menos de segunda ordem. E aí nós vamos pedir para encarnar em famílias que a gente desconhece pelo sangue. Mas já é família pelo amor. É esse contexto que Jesus nos ensina, porque Jesus já compreendia que ele não era só família de Maria, de José e de seus irmãos. Ele era família do mundo inteiro, família universal, família de uma grande fraternidade. Família que veio alavancar a nossa evolução. Por isso que é como tido no Evangelho de Kardec, modelo e guia. Diz Kardec não, diz a espiritualidade. Modelo e guia para todos nós. Vamos lá? Bem, e sobre esse tema, né, que nos fala aqui, que é um tema assim tão enigmático, a gente fica assim refletindo, porque esses trechos também, que aqui estão traçados, foram escritos em uma época e para um povo daquele tempo. Então, a gente sabia que as coisas eram muito veladas e que nem todos tinham essa oportunidade de aprender. Porque se a gente for avaliar a própria história lá do Paulo e Estevão, Paulo era um doutor da lei, né? O seu mestre era Gamaliel. Mas se a gente for avaliar já outros ali, outras pessoas ali simples daquela época, eles não tinham estudo, eles não tinham conhecimento nenhum. Eles sabiam ali o básico necessário, mas penso que, pelo menos, o livro não relata. Não sabia ler, não sabia escrever, e até porque esses pergaminhos que existiam naquele tempo, isso não eram todos que tinham acesso. Era uma grande era uma pequena minoria que tinha acesso a eles. Como foi o próprio caso do Gamaliel, que a gente lembra lá, ele que deu aquele pergaminho para o Paulo, né? E aí, eu fiquei assim pensando ontem, né, quando li isso aqui com Deus, no Evangelho no Lar. Já imaginou quanto tempo após a crucificação do Cristo e toda esses poderosos da época ali, com essa perseguição sobre os seguidores de Jesus, quanto tempo levou para essa poeira baixar no linguajar popular, para que eles pudessem colocar isso no papel, né? Colocar ali o que eles tinham visto, o que ele tinha presenciado, para que chegasse às nossas mãos. E é claro, né, que tudo isso também foi tendo uma modificação através dos tempos, através dos séculos. Cada um que escreveu ou diminuiu ou acrescentou, de acordo com o entendimento de cada um, de acordo também com aquele povo daquela época, porque nós sabemos que Jesus não escreveu uma linha sequer. Jesus não era de escrever, Jesus fazia. Então, é bem enigmático mesmo, se a gente for avaliar. Mas, enfim, o que a gente tira disso aqui é esse amor universal que Jesus nos convida, né? Porque nenhuma mãe ela vem com um manual de instrução para saber como educar um filho.
como será seu filho e os desafios que enfrentará. E é natural que Maria, né, com o seu coração de mãe amorosa que ela sabia que Jesus ia sofrer as represálias da época por estar contradizendo, de alguma forma, os ensinamentos, né, que eram seguidos naquele tempo, que era a lei mosaica. Então, Jesus já estava sendo perseguido, e falar abertamente para um povo e os seus feitos, né, praticar o que ele praticava ali, as curas, os milagres, limpar os leprosos, como a gente sabia, que ele falava, vá, né? A tua fé te curou, vá. Né? Oi? Vai, não peques mais, mas ele falava para que fosse a um templo religioso e mostrar que a pessoa estava limpa, porque os leprosos eram excluídos. Então, Jesus era tido assim como um salvador por aquelas pessoas sofredoras, mas isso incomodava esses poderosos que achavam que Jesus tinha vindo para tomar o lugar dele. Então, quando a gente começa a ler, e eu estava aqui refletindo sobre tudo que a Kátia estava falando, se nós hoje, né, a gente como mãe, a gente fica pensando com o coração apertado no primeiro dia de aula do filho, vai sair sozinho, vai ali, vai acolá, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Imagine o coração da nossa mãe Maria Santíssima, como que não ficou? Já, né, com certeza ali, já a espiritualidade advertindo que Jesus iria passar. E a gente vê também lá no Evangelho a aparição de Jesus para as 3 Marias. Então, isso significa que Jesus estava ali, né? Que Maria, em nenhum momento ela abandonou o filho. Ela poderia, no seu coração de mãe amorosa, estar com seu coração sangrando, por saber a atrocidade que o seu filho iria passar. E qual a mãe que não quer evitar que o filho sofra? Então, se a gente for pensar, né, a gente como mãe, a gente compreenderá esse temor de Maria. Agora, trazendo para a nossa atualidade, para as nossas escolhas, a gente fica assim, pensando, né? Porque hoje, na nossa atualidade, já com tanto tempo que Jesus passou pela terra, que foi crucificado, muitos não compreendem as nossas escolhas hoje, muitos da nossa própria família nos criticam, vira a cara para a gente, porque nos julgam, né, por aquilo que... por um rótulo, por aquilo que eles acham que é, e não por conhecer. Eles nem sequer se dão a oportunidade de conhecer. Imagino naquela época. Mas eu gostaria, né, me lembrei, só fazendo aqui uma correção. Semana passada eu falei aqui, fiz um comentário sobre o livro Nosso Lar. Falei que Dona Laura, né, da Dona Laura, mãe de André Luiz, quando, na verdade, a Dona Laura é a mãe do Lícias. Em nenhum momento o livro Nosso Lar, ele fala o nome da mãe de André Luiz. Ela é tratada como a mãe de André Luiz, mas em nenhum momento do livro, desde o primeiro capítulo até o final, citei o nome dela. Tá bom? Peço desculpa aí, mas a minha consciência estava aqui me cutucando e eu tive que verificar. Bom, correção feita, vamos lá. Bom, gente, nós vamos estrear agora no mês de março 2 programas novos aqui pela Web Rádio, que é a Rádio Novela Espírita, há 2000 anos, estreia dia 6 de março, às 10 horas da manhã. E também vamos estrear em Fox Espíritas, o tema é Nunca Subestime o Amor, com Jorge Arrá, né? Toda segunda-feira, às 19 horas.
E hoje, dando sequência, teremos a Sílvia com o livro Voltei, né, o capítulo 5, em pleno transe, né? É o tema que ela tratará hoje às 17 horas. Em seguida, temos às 18 horas o Refletindo com Jesus, com a nossa irmã Ângela Coutinho, né? Jesus e Dever. O Evangelho no Lar com o nosso irmão Edson Goldinho, às 18h30. E, para encerrar, nós temos o tema Disciplina, programa Entre Irmãos, Hugo e Amanda. Bom, nós hoje, com certeza, estouraremos o tempo, né? Porque não adianta a gente querer também fazer a nossa vibração final dentro de um segundo, né? Então, eu já agradeço a todos e passo desejando uma ótima semana para todos. Passo para a Marília e em seguida a Kátia. Agradeço a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Que Jesus nos fortaleça na nossa caminhada. Eu também agradeço de coração essa oportunidade tão bacana que a gente recebe, a dádiva de Deus, nosso Pai, da vida, de estarmos aqui, mesmo diante das dificuldades que nós temos no caminho. É muito bom viver. É muito bom a gente ter pessoas ao nosso lado que estão na nossa caminhada, nos incentivando sempre no progresso, com a nossa família, nossos amigos, enfim, é muito bom. Então, agradeço também esse programa hoje, foi muito proveitoso, já estava com saudades da gente fazer esse aprendizado. E aí eu convido a todos agora a fechar um pouquinho os olhos, entrar novamente nessa reflexão interna, nesse momento de agradecimento. Vamos colocando nas mãos de Deus as nossas vidas, agradecendo a Ele que Ele faça o melhor por todos nós. Vamos agradecer nesse programa, essa web rádio que nos dá a oportunidade de cada dia mais termos irmãos com palavras inspiradoras, sempre indo com reforço, né, e embasado nos ensinamentos do Mestre Divino. Vamos agradecendo a todos os nossos ouvintes queridos que estão conosco, as nossas irmãs que sempre estão aqui conosco também, fazendo os comentários, nos incentivando também, com todo amor e carinho. E vamos assim agradecendo essa semana, vamos agradecendo as bênçãos de Jesus, com a prece que o nosso querido amado Mestre nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, todo o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Um beijo a todos, um abração, Delson, Marília, nossas irmãs Albertina, Vera, Célia. Que Deus esteja com vocês também, com as suas famílias. Fiquem na paz. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.